Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu dedicado para grandes questões da Bahia, questões que envolvem economia, envolvem agronegócio, envolvem turismo e todas elas que passam pela política. E um político que está aqui hoje já exerceu cargos importantes tanto no cenário federal, no cenário estadual e agora tem uma verdadeira missão com um partido que é considerado o maior partido do Brasil. Eu estou falando do presidente estadual do PL, o presidente aqui na Bahia, João Roma. Seja bem-vindo aqui ao Linha de Frente. É um prazer conversar com você, João. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos os telespectadores do programa Linha de Frente. Programa que tem se destacado, né, debatendo temas da nossa Bahia e do Brasil. Ô, João, muita gente conversa comigo e diz assim, Paulo, por que é que o PL é o maior partido do Brasil? Eu vi uma propaganda recente, uma propaganda institucional, repetindo isso. Eu acho que você é a melhor pessoa para responder. Sem dúvida. O que ocorre é que a forma como se afere, né, a força de um partido político é pela sua representação no Congresso Nacional. Dos 513 deputados federais, o partido que tem a maior bancada é o PL. Elegemos 99 deputados federais. E é com base nessa premissa que se define aqui o tempo, né, das inserções de rádio e televisão, né, toda a estrutura partidária, ela deriva, portanto, dessa representatividade, né, em especial na Câmara dos Deputados, o número de votos e a representação dos parlamentares. Apesar de não termos eleito o nosso presidente Bolsonaro, nós tivemos um crescimento muito grande. Antes o PL tinha 34 deputados federais. Após as eleições de 2022, elegemos 99. Portanto, o PL é hoje o maior partido do Brasil. A que se deve esse crescimento? É só o fenômeno Bolsonaro ou tem um trabalho de bastidor que vocês fazem para trazer mais parlamentares para o Congresso? Olha, tem toda uma estrutura partidária envolvida nesse contexto. Existe a política eleitoral e a política partidária. O partido ele tem suas premissas, suas bandeiras. Nesse ano, 2023, nós divulgamos, inclusive, o decálogo do PL com todos os nossos pontos, né, lutando por menos impostos, pela liberdade do cidadão. E, obviamente, há todo um movimento em relação a isso, que não foge, inclusive, de outros partidos, que também têm suas estruturas. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial que deu esse grande salto de representatividade ao PL é, naturalmente, a figura do presidente Bolsonaro, que, né, movimenta multidões. Haja vista a sua última aparição lá na Paulista, né, ele simplesmente fez um vídeo, né, lançou na rede social e tinham lá, né, uma quantidade imensa de pessoas. Não vou ficar aqui entrando em números, mas qualquer um que perceba aquelas imagens observa que tem uma grande movimentação de pessoas, não só de São Paulo, né, mas pessoas de todo o Brasil, pessoas que se movimentaram, que foram até de carro, de ônibus, né, de carona, e estavam lá prestigiando o presidente Bolsonaro. Então ele hoje, né, de acordo com o que se fala, ele consegue irradiar uma mensagem que vai até vai além dos admiradores ou dos seguidores do presidente Bolsonaro, mas ele fala de coisas que são importantes para o Brasil, como menos impostos, como as nossas prerrogativas e a liberdade de cada cidadão, que hoje é uma coisa que está ficando cada vez mais arriscada no Brasil. Você estava lá, você já falou que não quer entrar em números, mas você tem uma percepção, até porque você já viveu grandes eventos, tanto em Salvador, outros estados. Qual a sua percepção como político e como cidadão daquela grande reunião de pessoas e por que os números ficaram tão díspares, João Roma? Eu acho que é muito esquisito, né, esses números que são divulgados, né, porque se você fizer uma conta básica, pegar o tamanho, a extensão lá da Paulista e for para uma conta matemática, seria impossível dizer que não tinha 500 mil pessoas naquele local. Como eu já vivi vários outros eventos, como, por exemplo, o Carnaval de Salvador, ou seja, movimentos que trazem, né, grandes aglomerações às ruas, nesses outros eventos eu sempre vi se falar de 1 milhão de pessoas, tal evento tinha 2 milhões de pessoas e por aí vai. Então, dessas premissas você via que tinha muito mais pessoas do que o número que foi divulgado, né, inicialmente lá por técnicos da USP, né, ou pesquisadores da USP. Mas, enfim, eu acho que não precisa a gente entrar nessa medição, até porque não tinha uma bilheteria no evento. Foi uma movimentação espontânea, mas o que se percebe, realmente, olhando tanto para um lado quanto para o outro do trio elétrico, eu fiz até foto do meu celular, você não conseguia enxergar o final da avenida, todo tomado de pessoas vestindo verde e amarelo. Então,
Isso mostra, né, a forte, né, adesão popular que a figura do presidente Bolsonaro, né, mesmo com todo esse bombardeio, mesmo com todos os ataques que ele tem sofrido, mesmo com essa insegurança jurídica de um país que o judiciário tem atuado com 2 pesos e 2 medidas, você continua vendo um presidente Bolsonaro que contagia a multidão e é símbolo de esperança para grande parte do povo brasileiro. João Roma, presidente estadual do PL, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Daqui a pouco a gente vai tratar de insegurança jurídica. Tem sido um tema recorrente nas palestras, nos discursos, nas entrevistas de Roma. Só que antes, e vamos falar de Bolsonaro também, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, só que antes eu quero conversar com o João Roma na condição de presidente do partido sobre a bancada baiana no PL. Inclusive, sua esposa, Roberta Roma, estreando como deputada federal, tem outros políticos, Capitão Alder. Qual é o escopo do trabalho que o PL propõe no Legislativo Federal? Olha, as nossas bandeiras são bem abraçadas, né, pela nossa bancada. O PL elegeu 3 deputados federais, que foi a deputada Roberta Roma, o deputado Capitão Alder e o deputado João Gabacelar. Por pouco, né, se tivéssemos um pouco mais de votos, né, na chapa do 22 aqui para deputado federal na Bahia, teríamos elegido um 4º deputado federal, que seria o André Porciúncula. E dentro disso, como eu disse, nós temos um decálogo, em especial nós abraçamos a tese da diminuição da carga tributária, coisa que é fundamental para o Brasil e mais importante ainda aqui na Bahia, que tem uma das maiores cargas tributárias do país. Então, isso termina que segura muito o desenvolvimento. Você imagine que no governo do presidente Bolsonaro se diminuiu, abriu mão de muitos impostos. E, por consequência disso, o governo ainda conseguiu aumentar a arrecadação. O que é natural, porque quando você alivia o peso, né, do Estado no fluxo comercial, na economia de uma forma geral, há essa fluidez e, portanto, circula mais a riqueza e, portanto, termina que o Estado até arrecada mais. Muitas dessas medidas já foram revogadas pelo governo atual, o que é muito lamentável, porque o mundo inteiro está seguindo para uma presença menor do Estado na economia, para que as relações possam ser fluidas e que a gente possa ser convidativo aos empreendedores, às pessoas que estão montando negócio, porque isso aí é onde está a geração de empregos. O Estado não é o maior empregador hoje. Então, para tudo isso, é muito importante que o Estado faça o seu dever de casa. Então, a gente vê hoje o Brasil entrando numa contramão e, portanto, é uma das bandeiras do PL lutar pela diminuição dessa alta carga tributária. Menos impostos representa, todo mundo vai entender aqui, representa um Estado menor, menos cargos comissionados, menos servidores federais ou estaduais. É um Estado que, por exemplo, deveria respeitar até o seu teto de gastos. Só que a gente percebe movimentações contrárias a isso. O PL, em alguma pauta, o PL combina com o governo que está aí? Olha, infelizmente não. Apesar do PL não estar naquela pauta de quanto pior, melhor. Pelo contrário, nós amamos o nosso Brasil, nós queremos o bem e o desenvolvimento da Bahia. Então, nós não fazemos oposição por oposição, nós não torcemos para o pior. Nós queremos melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Ocorre que as políticas públicas apresentadas são realmente muito destrutivas. Você observa, eu vou falar de 2 pontos, uma área social e outra área econômica. Na área econômica, quais foram as primeiras medidas do governo do PT? Justamente furar o teto de gastos. E isso é uma mensagem muito ruim para o mercado internacional. E isso faz com que o dinheiro brasileiro custe mais caro. E essa não é uma discussão exclusiva da Bolsa de Valores, não é uma coisa da Paulista, dos ricos, não. Isso afeta justamente a vida do mais pobre. Porque quando não tem um empreendimento lá na esquina da sua rua, que não abre um novo estabelecimento, talvez é porque aquele estabelecimento não conseguiu, né, encontrar recursos a um custo que compense aquele empreendimento. E, portanto, termina que aquela pessoa não consegue ter a vaga de emprego. Então, isso termina que enrijece a nossa economia, as coisas não avançam. Então, você tem hoje, por exemplo, um Brasil onde você não está vendo dinheiro circular. Na parte social, houve a propaganda do governo que disse: está de volta o Bolsa Família. Bolsonaro não deixou de pagar o programa social em forma nenhuma. Inclusive na figura do senhor, que era o ministro responsável por esse pagamento. Ministro da área social. E o que é que nós fizemos? Nós mais do que triplicamos os recursos da área social e pagamos para um número recorde de beneficiários. Começou, inclusive, naquele período da pandemia que houve o auxílio, não é?
o auxílio emergencial, que derivou depois para o Auxílio Brasil, um programa social que fazia o recurso chegar na ponta e que tinha as rampas de ascensão. O que é isso? É dar a ferramenta para que o cidadão possa melhorar de vida e não ficar dependente do Estado. No novo Bolsa que apresentaram, o que foi que fizeram? Cortaram muitas pessoas do benefício. Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo, né, vão conhecer, ou se não sofreram na própria pele, o corte, simplesmente para averiguar. Não é? Então, muitas pessoas deixaram de receber o programa e, mais do que isso, eles cortaram essas linhas do programa que criavam essa emancipação do cidadão, como se sugerisse que o governo quisesse apenas deixar o cidadão à mercê do Estado, na dependência do Estado. E é isso que nós não gostamos dessa política social. Queremos a política social que possa melhorar a vida, especialmente do cidadão mais necessitado, que dê ferramentas para que ele possa melhorar de vida. Falando em corte, eu lembro que na gestão do presidente Bolsonaro teve um contingenciamento de recursos para as universidades públicas. E agora também, de novo, um corte, sobretudo aqui na UFBA, e afetou bastante. Pois é. Qual a sua análise? Você imagina que no governo Bolsonaro houve sim um período que houve um corte orçamentário na área federal, houve uma mobilização muito grande, inclusive da parte do próprio governo, para encontrar soluções. Ocorre que nesse momento você observa um corte ainda maior, mas você não vê um pio dos movimentos sociais que praticamente pararam a Bahia e vários outros locais, falando da importância e do descaso de Bolsonaro perante a área da universidade. Então, nós queremos muito, não é, que as universidades possam ter sua autonomia, que tenham recursos, que possam avançar, não é, dentro de uma linha que atenda, né, os estudantes, mas o que nos causa espécie é justamente num momento como esse, você vê apenas o governo do PT querendo transferir a responsabilidade. Você vê o dirigente maior da nação dizendo mais uma vez que a culpa é do Congresso e ele não chama para si a responsabilidade. Então isso é uma característica muito nítida. Bolsonaro chamava, ele ia, né? Muitas vezes até os próprios assessores diziam que ele não deveria ser tão claro nas coisas, porque terminava que ele atuava contra si. Mas ele não fugia ao enfrentamento, ele dizia as verdades como elas são. E já no governo do PT você vê ele transferindo responsabilidade. Então você vê hoje um corte muito maior na área do ensino superior, praticado pelo governo federal, e apenas você não vê um pio, né, dos movimentos sociais que se rebelaram com tanta firmeza perante a figura de Bolsonaro, e um governo que fica simplesmente querendo transferir a responsabilidade. João Roma, presidente estadual do PL, é o dirigente da executiva aqui no estado, do Partido Liberal, o maior partido do Brasil em número de parlamentares, em número de congressistas, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Eu vejo muito, principalmente nas suas redes sociais, você andando bastante pela Bahia, conversando com vários segmentos, ouvindo demandas, ouvindo preocupações, principalmente no agronegócio. A gente já se encontrou em alguns eventos importantes do agronegócio, na região oeste, sobretudo. Qual é a sua percepção da sociedade que você convive a respeito do governo do PT no estado, o governo de Jerônimo Rodrigues? Olha, é um governo que ainda, infelizmente, não mostrou que veio. Talvez a única ferramenta positiva do Jerônimo é o contraste dele perante a figura de Rui Costa, que era uma figura que exalava muita antipatia, Então o Jerônimo busca ser uma figura mais leve, então isso talvez seja um ponto positivo que ele carrega, o contraste dele com a figura do ex-governador Rui Costa. Mas ambos aumentaram os impostos. Rui Costa, antes de sair, depois de seus 8 anos à frente do governo do estado da Bahia, deixou de presente para os baianos mais 1% linear num dos maiores impostos do país. Então a gente começou a pagar um imposto maior. Aí Jerônimo assume o governo, achou pouco, aumentou mais 1 e tanto de imposto. É o ICMS, né? Para os baianos, sob o pretexto de que a futura reforma tributária, que ainda sequer entrou em vigor, poderia afetar a arrecadação do Estado. Então ele está arrecadando, tendo um foco simplesmente na arrecadação, mas não avança. No outro aspecto, o que é que você observa? Você vê o governo do PT, um governo que vira as costas para o setor produtivo, especialmente para as pessoas que estão no campo. Nós lutamos para ver mais comida na mesa dos brasileiros, mas não se vai fazer isso sem aumentar a nossa produção rural. Eu sou produtor, eu vivo muito nesse ambiente, Pego as estradas da Bahia, você vê estradas esburacadas, você não vê serviços que possam facilitar a vida do produtor. Então, por onde você anda, você só vê dificuldade. Além disso, um crime organizado que fica se alastrando na Bahia não tem uma contraofensiva do governo. Então, esse é um tema muito sério,
mas que você termina vendo com isso o quê? Muitas pessoas desencorajando-se de investir. E se a gente não avançar e não superar essa questão da produtividade, a gente não vai conseguir melhorar a vida. Ainda na questão da produção rural, eu vejo aí na condição de cidadão, eu percebo muito um enfoque na agricultura familiar, e que eu acho que deve ter realmente um enfoque. Mas fica parecendo que é um diálogo difícil entre a agricultura familiar e os grandes produtores. Você acha que tem essa dificuldade ou dá para todo mundo conviver? Eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu acho que, primeiro, toda agricultura, na sua essência, é familiar, não é? E muitos grandes produtores hoje começaram muito pequenos. Você pega o exemplo mesmo dos nossos produtores no oeste da Bahia, que vieram aqui, que vinha com um Corcel 2, que vinha com fusquinha em cima do caminhão, que vendia, que tomava financiamento, saía se virando, morando embaixo de um barraco. E hoje são grandes produtores que investiram naquilo ali. Certo? Agora, o que é que as pessoas precisam ter clareza? Em sistemas de produtividade com tecnologia. Essa tecnologia, inclusive, deve estar disponível para os pequenos. Mas o enfoque do governo tem sido justamente você alimentar uma insegurança jurídica. Né? Você termina que não deixa as coisas claras para que as coisas possam fluir. A gente teve muita invasão, de 14 meses para cá, muitas invasões aqui na Bahia. Lamentavelmente, e uma das coisas que você tem que observar é o seguinte: terra invadida não estará disponível para a finalidade de reforma agrária. Na Bahia, você tem uma quantidade de terra muito superior ao que já foi assentado de pessoas. Então, você tem, por parte e por domínio do governo, uma quantidade de terra muito maior do que o que está apresentado hoje de pessoas que almejam um pedaço de terra. Então, por que estimular a invasão de terra, a insegurança jurídica, um conflito de brasileiros com brasileiros, em vez de você buscar a presença do Estado para pacificar essa questão? Então, quando você vê justamente esses conflitos acontecendo no campo, é justamente pela ausência do Estado, que fica justamente tangenciando uma questão que é crucial. Então, todos nós defendemos a reforma agrária, mas que seja feita na regra. No governo Bolsonaro, foi o período que mais se titularizou as pessoas que estavam com as terras, porque no período do PT, você simplesmente ocupava as propriedades, mas não dava escritura para o cidadão que estava lá. E ele ficava refém, portanto, daquele líder que levava ele para todo tipo de manifestação que ele nem sabia o que é que era. Então, as coisas precisam ser tratadas com muita seriedade e clareza. E colocar justamente um projeto de Brasil para que as pessoas possam se sentir participando desse projeto. Um grande produtor em uma região, ele quer estimular os pequenos produtores. Isso é o natural, em geral é onde a coisa começa a avançar. E você pega às vezes no pequeno, o pequeno tem que buscar justamente outros artifícios que tenham valor agregado. Se ao lado tem um camarada plantando 1.000 hectares de soja, ele não tem que plantar soja. Ele tem que buscar justamente culturas que possam agregar valor. Na França é dessa forma, você tem lá uma infinidade de tipos de queijo, mas ali cada um faz com a receita da família tal, com determinadas ervas, e isso você vai agregando valor. Então a agricultura familiar é fundamental para uma renda extra para o cidadão, para fixar o homem no campo, para melhorar a vida das pessoas, mas desde que vinha com financiamento, com assistência. Acabaram com a assistência rural no estado da Bahia. Hoje quem segura essa peteca é justamente o Sistema S, que é a associação justamente do Sindicato dos Produtores, que tem hoje mais de 1.000 funcionários devidamente capacitados que fazem o trabalho de assistência rural através do Senar, FAEB. Então, ou seja, são coisas que você vê como se completa. Justamente o Sindicato dos Produtores chegando justamente para ajudar as pessoas que estão começando naquela atividade para melhorar a sua vida. Aliás, bem lembrado o papel do Sistema S, que tem uma grande penetração agora no campo, sobretudo, e também na cidade, nas indústrias e no comércio de uma maneira em geral. João Roma, conversando conosco aqui, ele vai falar daqui a pouco sobre a articulação para as eleições municipais. Ele tem conversado com várias lideranças no estado como um todo, só que antes você mencionou um tema que eu acho que vale a pena a gente trazer para o grande público, que é a insegurança jurídica. Muitas pessoas acham que a insegurança jurídica está lá no campo, está lá em questão da propriedade rural, está lá em questão de invasão de terra. Mas pelo que você trouxe aqui para a gente, a insegurança jurídica pode afetar qualquer um de nós na cidade, no estado da Bahia, na federação. Antes, eu não conhecia os nomes dos 11 ministros do Supremo, antes, 20 anos atrás, e muita gente também não conhecia. A eles cabia só a interpretação da Constituição. Hoje parece, ao meu olhar de leigo,
que eles estão invadindo outras searas. Tem relação com essa insegurança jurídica o papel do STF? A relação frontal. O Supremo Tribunal Federal ele tem por atribuição justamente defender o texto constitucional. E para nós vivermos num Estado constituído, nós temos aqui no Brasil a divisão dos poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Judiciário, por sua característica, ele deveria buscar o quê? Equalizar os conflitos sociais. E o que é que se vê hoje? Qualquer cidadão hoje que percebe as notícias que ficam circulando por aí. Um judiciário que tem 2 pesos e 2 medidas. Um judiciário que, ao invés de defender o texto constitucional, fica querendo escrever novas linhas no texto constitucional, estendendo, inclusive, a interpretação de lei para aplicar em outras questões. Você vê também um judiciário rancoroso, um judiciário persecutório, um judiciário que entra em disputa eleitoral. Quando se fala do resultado das últimas eleições, não se cabe questionar a urna eletrônica, não precisa questionar isso, mas você viu claramente um juiz, que era então o Alexandre de Moraes, que era o árbitro da partida. Na condição de presidente do TSE. Se inclinando para um lado, porque para um candidato tudo podia, para o outro candidato nada podia. Então imagine uma partida de futebol, se você tem um juiz que está inclinado para um determinado time. Ele vai, expulsa o jogador do outro, marca um pênalti que não estava adequadamente falando, então tudo isso afeta no resultado final da partida. Isso que aconteceu com o Brasil. Então essas coisas todas são muito prejudiciais, porque quando quem deveria estar cuidando de forma sagrada do nosso texto constitucional, que é o que garante, inclusive, as conquistas dos nossos antepassados, como a nossa liberdade, como a autonomia do povo brasileiro. Então, ao invés disso, ele fica deturpando isso aí, isso afeta a cada um de nós. E quando se fala de segurança jurídica, repito, isso termina que vai criando um engessamento na nação e quem está de fora, certo, termina que não vai colocar os seus investimentos naquele local, porque não tem a segurança do recebimento. Certo? Você não vai colocar um investimento seu num local que você achar, não adianta nem dar certo isso aí, porque pode ser que eu não receba meu dinheiro de volta. Isso faz com que aumente os juros, isso faz com que aumente o desemprego, que aumente o custo na vida de cada um do cidadão. Mais uma vez, quem sofre com isso? O mais pobre, o cidadão mais necessitado, que passa a ter as coisas com muito mais dificuldade. Então, essa é uma preocupação muito grande. Eu uso muito a expressão que hoje me preocupa muito mais do que uma disputa entre petistas e bolsonaristas, do que mais me preocupa a questão da segurança jurídica. Porque a disputa eleitoral faz parte, sempre teremos aí. Não é? Um tem preferência por um lado, outro preferência por outro, cada um vê as suas propostas no período da eleição. Mas a questão da segurança jurídica abala, certo, a essência do que temos como conquista do povo brasileiro. Então isso é algo muito sério, não é? Eu acredito que os cidadãos já estão percebendo isso, não é? E isso a gente precisa realmente levantar a voz para fazer valer os nossos direitos. Quando o ex-presidente Bolsonaro fala em anistia, ele também está tangenciando por aí. Qual é a sua interpretação sobre a fala dele de anistia? Eu acho que a fala do presidente Bolsonaro foi uma fala olhando para o futuro. O que é que eu acho que incomoda muito ele, e também me incomoda, é você buscar toda vez estar fomentando dividir os brasileiros. Isso tem sido uma pauta da esquerda que não é nada positivo. É dividir nordestinos do sudeste, certo? Ricos de pobres, não é querer colocar a nossa sociedade em castas. Isso não é positivo. Então, o que é que a gente precisa nesse momento? A gente precisa realmente passar uma régua e olhar o Brasil. A gente precisa trabalhar pautas que sejam positivas, mas não um Brasil que fique cada vez mais antagônico. Buscar cada um se encastelar no canto não vai resolver os problemas da maioria da sociedade. Muitos dos nossos cidadãos não têm paixão, inclusive, por esse ou aquele candidato, mas querem que o Brasil dê certo. E quando ele fala isso, eu gostei porque eu vi uma fala de perspectiva de futuro. Dizer, olha, vamos deixar as nossas divergências de lado e vamos construir o Brasil, vamos pensar no que é que vem pela frente. Então, eu acho que isso pega uma mensagem para cada um de nós que não fica satisfeito com um Brasil que fica cada vez mais dando tiro no pé. Um Brasil com tanta potencialidade, com um povo maravilhoso, com recursos naturais, né, com toda essa natureza que nós temos, a gente fica nós mesmos boicotando esse Brasil, que poderia estar num outro patamar. Você vê outras nações que não têm as mesmas condições que nós temos, começam a se destacar
porque tem um ordenamento sério, porque tem um foco estratégico nas suas ações. Então isso eu acho que fica cada vez mais claro para a população brasileira o que é que a gente quer. Queremos um Brasil que seja realmente de propriedade do povo brasileiro. Falando em olhar para frente, vamos olhar para frente sobre as eleições municipais agora em outubro. Eu vou dizer algumas cidades, eu sei que você está andando pelo estado, está articulando o seu partido, está reforçando lideranças. Eu vou colocar algumas cidades e você me dá a fotografia agora, faltando 6, 7 meses para as eleições. Vitória da Conquista, como é que você está enxergando o PL lá? Nós temos uma fortíssima chapa de vereadores em Conquista e temos trabalhado na tentativa de apresentar um candidato a prefeito. É uma cidade referência em toda a região. Me preocupa muito, porque você vê hoje, né, muitas vezes, né, uma gestão que fica deixando, né, chance para os adversários, no caso da prefeita Sheila. E o que nós queremos é justamente trabalhar propostas positivas para a Conquista. Então, eu estive lá recentemente, né, conversando com nossos candidatos a vereadores, e o que queremos? Queremos melhorar a gestão, queremos trazer novas propostas, né? Se tiver quadros realmente que estejam animados com isso, podemos sim apresentar uma candidatura, mas antes de tudo, que o resultado eleitoral não prejudique o morador de Conquista em toda a região. Feira de Santana eu também vejo que está no seu radar com um especial interesse. Qual é a situação lá? Feira de Santana é a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro. Trocamento rodoviário, né? Uma cidade que precisa também pensar grande. Uma cidade que precisa olhar para frente, né? Ela é polo de toda a região. Hoje nós temos uma pré-candidatura apresentada do deputado Capitão Alden, que tem uma pauta muito ligada à área de segurança pública, que às vezes não se comenta muito, mas é sim uma pauta crucial na cidade de Feira de Santana, porque às vezes se divulga e parece, dá uma sensação que a violência ou o crime organizado está apenas em Salvador e região metropolitana. Mas Feira sofre muito com essa questão da insegurança. Então eu acho que é uma discussão muito positiva, né? Bolsonaro foi muito bem recebido, né, quando esteve em Feira de Santana. Conseguimos avançar em investimentos para a cidade, como a questão do Rodoanel, por exemplo. E acredito que teremos, portanto, um debate muito frutífero. Feira, inclusive, tem segundo turno. Então, nós temos que justamente conversar com a população e poder pensar numa feira grandiosa. Camaçari, o PL tem influência, tem penetração na eleição de Camaçari? Temos uma forte chapa lá. E em Camaçari, nós vamos marchar com o prefeito Elinaldo. Recentemente, né, os integrantes do partido todos, nós não tínhamos um outro personagem que pudesse levar adiante uma eleição majoritária em Camaçari. Portanto, nós focamos, né, em fortalecer a nossa chapa de vereadores e vamos marchar juntos, né, com o candidato de Elinaldo. Aqui em Salvador, já é automático o apoio do PL a uma eventual reeleição de Bruno Reis ou vocês ainda estão conversando? E como é que fica a chapa para vereadores? Olha, não tem nada automático, né, no PL. Cada situação, cada um dos 417 municípios tem que ser tratado com as suas peculiaridades. A eleição municipal ela é bem distinta de uma eleição geral. Né? Em Salvador, nós já tivemos uma grande aproximação com o prefeito Bruno Reis. Temos uma chapa muito boa aqui de vereadores. Até então, né, uma discussão sobre a minha participação como candidato a prefeito aqui em Salvador, que seria realmente muito importante, né? Eu tenho uma dedicação muito grande por essa capital que me acolheu tão bem, mas a gente está olhando com vistas muito estratégicas essa eleição. O que é que se observa hoje? O PT, que já tem o governo do Estado e o governo federal, indo para cima querendo pegar as principais cidades da Bahia para justamente esmagar toda a oposição. Então é fundamental que a gente tente juntar os esforços. Então hoje nós temos um caminho aí bem claro, né? A maioria dos vereadores também está nesse sentido, de seguir junto, né, na caminhada da reeleição do prefeito Bruno Reis. E você, e João Roma, candidato a governador, vai renovar essa candidatura em 2026? Aliás, uma candidatura que foi muito comentada por causa da sua participação na campanha, uma participação incisiva, com várias argumentações, com debates inflamados do ponto de vista do debate político. Como é que ficou o seu resumo, a sua avaliação, o seu balanço e como é que vai ser daqui para frente? Olha, eu saí da eleição com um coração muito leve, né? Eu acho que
cumpri bem a minha missão, né? Entrei e saí de cabeça erguida e contribuir para o que é o mistério da política e de uma disputa eleitoral. Você trazer temas, você colocar suas propostas, você se colocar para o cidadão como uma opção. Então isso é já, em si só, um grande serviço público que se presta para a Bahia. Eu vejo quanta potencialidade o nosso estado tem, não é? E eu tenho sim, né, muita vontade de poder ser o governador desse estado. Eu tenho andado, eu vejo a vida real aqui na Bahia como é, eu tenho sentido na pele o que muita gente sofre com as omissões, a falta de uma política pública adequada aqui na Bahia, né? Sigo minha trajetória política com toda a vocação, né, observando isso, acompanhado, né, as movimentações políticas hoje como dirigente partidário, e quero sim, né, seguir nessa caminhada, né, de forma muito transparente, dentro do meu quadrante, defendendo as bandeiras que eu sempre defendi e colocando essa discussão para que o cidadão baiano possa enxergar essas questões que ocorrem aqui, tem deixado a Bahia para trás em relação a outros estados, e que em um determinado momento a gente possa despertar. Outro dia eu observei que no Rio Grande do Sul, por exemplo, você tinha um PT muito arraigado, na época lá do Olívio Dutra, aquele do Bigodão, né? Tinha um componente ideológico também muito forte, e parecia que o PT nunca ia sair do Rio Grande do Sul. Hoje, você vê que praticamente a disputa no Rio Grande do Sul não teve, né, o PT na cabeça, né? Então passou a chave, a população do Rio Grande do Sul enxergou que aquilo estava prejudicando o Estado. Eu acho que cedo ou tarde o cidadão baiano vai enxergar isso aí, a gente vai conseguir se libertar, até porque muitos dos nossos cidadãos eles ficam realmente numa situação de dependência perante as políticas públicas hoje colocadas pelo governo do Estado. E acho sim que cedo ou tarde, como dizia minha avó, não tem bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Uma hora a gente vai conseguir despertar e a gente vai tentar trazer todo o desenvolvimento, fazer com que a Bahia ande de cabeça erguida e seja motivo de orgulho para todos nós. João Roma, presidente estadual do PL, nosso convidado aqui do Linha de Frente. Uma última pergunta, você esteve lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, você esteve na esplanada dos ministérios. Muita gente chega aqui, alguns falam positivamente, outros falam negativamente sobre o trabalho do Congresso, o trabalho da Câmara dos Deputados em relação ao governo do PT, ao governo de Lula. Já ouvi deputados do PT falando, não, eles chantageiam. Já ouvi deputados da oposição ao Lula dizendo, não, eles fazem valer o requisito do Legislativo, que é fiscalizar e cobrar. Como é a sua análise do Congresso e da Câmara dos Deputados atualmente? Eu acho que, independente da preferência eleitoral de cada um, a gente tem que defender as instituições do ponto de vista de representatividade. Não é? A política é um avanço civilizatório para a sociedade. E antes nós vivíamos em barbárie. Quando tínhamos uma divergência, um matava o outro. E a política é a possibilidade da gente buscar convergências. Eu acho que o Congresso Nacional simboliza isso. Naturalmente, como qualquer instituição, ele precisa de aperfeiçoamento. Ele precisa, em especial, não é, do espírito público dos seus integrantes, que às vezes você anda nos corredores e vê determinados representantes esquecendo o que é essencial, que é representar o seu eleitor. Ao invés disso, fica tratando de assuntos, né, transversais ou interessados em coisas circunstanciais. Então é fundamental que a gente veja um legislativo forte, um judiciário adequado, um executivo com meios de poder trabalhar e levar políticas públicas para a população. Então, essa disputa de poder, de um atrapalha o outro e tal, entra governo, sai governo, sempre vai haver. A política é um espaço de disputa de poder. Mas o que nós não podemos perder, o norte, né, é a visão de Estado brasileiro para que o nosso cidadão possa se sentir representado e protegido por um Estado que possa enxergar cada indivíduo e nós todos como uma só nação. Para encerrar, qual a mensagem que você diria para os baianos naquela Câmara ali, a Câmara 3? Amigos, vamos torcer pelo bem da Bahia, é um Estado maravilhoso, a começar por esse nosso povo tão cheio de talentos, né? Um povo que enfrenta tantas dificuldades. E eu tenho certeza que, com muita esperança no coração, a gente vai ver ainda essa Bahia brilhar muito. João Roma Neto, nosso convidado aqui no Linha de Frente, presidente do Partido Liberal. Um abraço a todos e até o próximo encontro.